Eu chamo esta mensagem de terminar bem para começar melhor. Porque eu creio que é isto que acontece. Quando nós terminamos mal, começamos mal. E quando nós terminamos bem, podemos começar bem. E esta foi uma passagem que eu estava, na verdade, durante os meus dias da semana, estava a preparar uma outra mensagem completamente diferente e novamente Deus trouxe à minha memória esta passagem, escrita por Jeremias, o profeta Jeremias, mais ou menos no ano 600 a.C. Mais ou menos no ano 1000 depois de Salomão morrer. Houve uma divisão do povo de Israel das 12 tribos. 10 tribos ficaram no norte, o que nós chamamos de Israel, e 2 tribos ficaram no sul, que nós conhecemos como Judá. As 10 tribos do norte nunca tiveram um rei bom, foram todos maus. Todos maus, não houve ninguém que se aproveitasse. As 2 tribos do sul, alguns reis foram bons, outros nem por isso. E daquelas tribos do sul é de onde vem a descendência de David até Jesus. Judá é onde está Jerusalém. Ainda que fossem 2 tribos pequenas, realmente eram as tribos que ficam no centro de tudo. Agora, as 10 tribos do norte, no ano 722, foram levadas para o cativeiro pelos assírios, o Império Sírio. Por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia. E o povo de baixo, o povo de Judá, poderia ter aprendido com a lição, mas não aprendeu. E por isso seguiu nos mesmos caminhos o povo do norte. E começou um tempo também de afastamento de Deus. Deus trouxe, entretanto, um jovem rei chamado Josias, que descobriu a lei, que estava lá nos buracos do templo, né? Naquela altura os templos tinham buracos, o nosso não tem muitos, só tem alguns. Mas, e lá estavam as coisas da lei e aquilo houve um avivamento espiritual lá. A verdade é essa. Houve um avivamento, uma mudança. E aquilo aconteceu. Mas quando Josias terminou, veio o outro e o outro não se aproveitou. Voltou aos velhos costumes maus e o povo de Israel, o povo de Judá, neste caso, falando de Judá, seguiu o caminho com o pessoal do norte. E por isso Deus trouxe Jeremias numa tentativa última de acordar o pessoal. Mas não deu, não foi lá muito bem sucedido. Na verdade, eles prepararam-lhe a cama, não é, para o Jeremias e meteram-no também na prisão e trataram-no mal como profeta. Não era uma mensagem muito agradável. E às vezes não é muito agradável algumas mensagens, mas são necessárias, não é? É como quando nós temos um pequeno pico aqui no nosso dedo e tentamos tirá-lo. Não é muito agradável. Eu durante uma série de dias estava aqui por baixo desta unha com uma dor muito grande que não passava. Eu apertava e não passava. E fui ver, era uma pequena coisa que estava aí. Tive que, como se diz em bom português, escarafunchar para conseguir libertar o pico que estava aqui guardado, não é? Então eu espero que o que possa sair hoje daqui traga cura à nossa vida. Amém? Então Jeremias capítulo 18 é a passagem de hoje, sem slides. Alguns podem dizer graças a Deus. O pastor já não se vai enganar nos slides. Mas Jeremias capítulo 18 é uma passagem muito significativa para mim. Talvez alguns pensem, mas o que é que isto tem a ver com o Natal? O que é que isto tem a ver com o Ano Novo? Eu acho que tem tudo a ver. Porque eu acho que é a palavra de Deus para nós e acho que verdadeiramente era isso que Deus quis fazer para nós. Jeremias 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estreou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem pareceu. E então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer por vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que
como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, a casa de Israel. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter na maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para me edificar e plantar, e se eu fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito e faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal e formo um plano contra vós, outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau proceder. Emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Versículo 12, para terminar, mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Esta é umas lições que eu quero partilhar convosco, mas um pouco só analisando um pouco o texto bíblico. É uma lição com objeto. E eu lembro-me há uns anos atrás, lá nas Quintas do Norte, o Matias também se lembra, tivemos a visita de um amigo dele que esteve connosco usando esta mesma passagem e pegando num pedaço de barro e moldando. Mas é uma passagem muito interessante, porque é uma lição visual. E Deus fala com Jeremias e diz: dispõe-te e vai à casa do oleiro e vê que ele trabalha sobre a roda. O profeta é enviado à casa do oleiro para ele visualizar o que Deus estava a querer fazer com o seu povo e de alguma forma para que ele recebesse uma mensagem. É interessante, aqueles que querem conhecer o pensamento de Deus devem observar as suas ordens, estarem presentes onde podem ouvir a sua palavra. E Deus tem uma palavra certa para todas as situações. E Deus tinha a palavra certa para Israel, neste caso Judá, naquela altura. E havia uma prioridade para o profeta fazer o que Deus lhe dizia para fazer. Claro que nós podemos argumentar: mas porquê é que eu tenho que ir até ali para que Deus fale comigo? Porquê é que Deus não pode falar aqui? Deus queria que ele fosse até lá e por isso ele se dispõe, ele obedece a Deus. Porquê? Porque a nossa caminhada com Deus vem na medida em que nós avançamos com Ele. Diz, Jesus falando na oração sacerdotal, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida cristã não é um conjunto de regras, não é uma igreja, não é nós fazemos as nossas orações, até os nossos métodos devocionais e disciplinas espirituais, mas vida cristã é um relacionamento com uma pessoa que é Jesus Cristo. E acho que com o passar dos anos, muitas vezes nós nos institucionalizamos, nos tornamos uma instituição mais importante do que um relacionamento e perdemos a essência da vida cristã, que é Jesus. Metemos o cristianismo e tiramos Cristo. E esse foi o problema da igreja ao longo dos séculos e séculos, e é muito fácil fazer isso. Mas eu acho que a primeira lição que eu tiro nesta passagem é que para nós termos uma vida próspera e percebemos o que Deus tem para a nossa vida, nós temos de estar dispostos a ouvir a Deus. Ouvir, escutar a Deus. E escutar Deus passa por um relacionamento com Ele, em que nós ouvimos o que Ele tem para nós, em que nós conseguimos priorizar o tempo de qualidade com Deus para alimentar um relacionamento. Porquê? Porque todos os relacionamentos vêm de investimento. Se vocês casam com alguém, não é? O vosso relacionamento está muito ligado ao tempo também que vocês passam com essa pessoa. E às vezes nós pensamos que não temos tempo, dizemos nós. Conseguimos ter o nosso tempo para as nossas coisas importantes, como as redes sociais, talvez para alguns, como televisão para outros, os fixes e os faxes, e gastamos tempo para tudo isso. Mas se Cristo é tão importante para nós,
passar tempo com Ele, para o conhecer, para saber o que Ele tem para nós, deveria ser uma prioridade. A minha disposição para ouvir Deus e procurar a Deus passará certamente por uma disposição para obedecer a Deus. E claro, isto voltamos sempre àquela conversa com os nossos filhos, quando dizemos, oh filho, já sabes isto, e dizer, eu já sei. Os filhos sabem tudo o que têm que fazer, certo? Quem tem filhos sabe que eu estou a falar a verdade, não é? Eles sabem tudo, eles respondem logo, eu já sei. Mas, porém, será que não é assim connosco, na nossa caminhada com Jesus? Tantas vezes acontece. Nós sabemos, eu acho que nós sabemos demais, se calhar para aquilo que nós estamos dispostos a viver. Mas o que eu percebo nesta história é que aqueles que não se tornam um campo arável para Deus nunca poderão ser semeadores nesse campo. Jesus, quando é aquela parábola dos terrenos, a parábola é a parábola da semente, mas na verdade é a parábola dos terrenos, porque o que está em causa não é a semente, que a semente é a palavra de Deus que é boa e que funciona para todo lado. Mas o que está em causa é o terreno onde ela cai. Não é? Aqueles que ouvem com entusiasmo, aqueles que alegremente recebem a palavra e aqueles que a ouvem mas não praticam a palavra. Então Jesus nos mostra claramente que a chave da diferença na vida de alguns não é o sabermos, mas é o nós fazermos. Como aquelas decisões que nós tomamos no princípio do ano, vão fazer ginástica todas as semanas, certo? E todos tomamos essa decisão, não é? Mas aqueles que a praticam realmente veem resultados. Aqueles que não a praticam possivelmente não verão grandes resultados, a não ser a sua boa intenção ou a frustração que se vai passando ao longo dos dias e das semanas que vão passando. Não é? E o que eu queria, nesta história é muito interessante, porque esta disposição e deixa a casa do leiro ao ouvir as minhas palavras. E diz o versículo 3, eu desci à casa do leiro. E eis que ele estava entregue à obra sobre as rodas. E como o vaso que o leiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quem trabalhou com barro já na sua vida? Todos nós devemos ter trabalhado, não é? Miúdos, não é? Quando éramos pequenos, aqueles bonecos. Eu sou um as nos trabalhos manuais. Os meus filhos sabem disso, que eu sou um as nos trabalhos manuais e, na verdade, tive duas negativas na minha história escolar. Uma delas foi trabalhos manuais, imagina. O que é coisa que ninguém tem, não é? Mas eu tive. E quando nós fazemos aqueles trabalhos com os barros, é muito interessante nós moldarmos, não é? Agora usa-se a plasticina, não é? Usa a plasticina, que é mais ou menos parecido. E às vezes a plasticina mistura-se com outras coisas lá no meio. Pelo menos com os meus netos acontece muitas vezes, não é? Que eles misturam a plasticina com outras substâncias diferentes. E que me dá bom resultado. E naquela altura é interessante, porque diz aqui que ele descia, ele olhou para aquele homem a trabalhar, não é? Que, basicamente é uma coisa que é redonda, não é? Que mexe, com as ajuda às vezes do pé, mete aquilo a mexer e a pessoa vai moldando, não é? E todo esse processo, o que ele percebeu é que aquilo se estragava, aquilo não funcionava, não fazia o objeto que ele queria, e por isso ele pegava aquilo e fazia de novo, e voltava a fazer. É uma coisa que eu nunca vou fazer, é trabalhar com barros. Né? Podem acreditar. E diz assim: e então veio a minha palavra do Senhor, não poderiam fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Eis que me levavam nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Há aqui claramente algumas lições muito importantes que eu acho que temos que guardar. A primeira delas é esta ideia de que o oleiro é que sabe o que vai fazer ao barro. Mas todos nós somos barros que queremos virar oleiro. Todos nós somos barros que queremos emancipar-nos e dizer eu sei o que eu quero fazer com a minha vida. Já sou de maior idade, eu tenho os meus projetos, os meus planos. O que eu vou pedir é que o oleiro dê uns retoquezinhos, mas não no barro. Eu acho que esta é que está repleto de lições, esta passagem, não é?
Esquecemos que Deus tem... os homens estão sob o completo poder de Deus e a autoridade de Deus. Assim como o oleiro trabalha o barro, Deus trabalha em nós. Deus tem uma soberana, incontestável e suprema vontade sobre nós. Ele não nos deve nada. Pode dispor de nós como considera adequado. E não nos deve explicações. Será um absurdo opor-nos a isso? Será como o barro falar ao oleiro? Porquê que tu estás a fazer o que estás a fazer? A questão é que nós não podemos dar significado à nossa vida, mas o oleiro pode. E, ao mesmo tempo, neste trabalho de olaria, uma das coisas que é interessante é a singularidade de cada peça. Porque cada peça é um ato criativo de Deus. Não há uma coisa em linha de montagem. Não. Cada um recebe as mãos do oleiro. Cada um recebe o cuidado de Deus. Então, cada peça, cada um de nós, é resultado particular de um oleiro que cuida de nós. Agora, há um problema com o barro, então ele pode endurecer, certo? E pode ficar resistente. E quando o pedaço de barro que ele projeta se torna duro ou fica com impurezas, a única forma é o oleiro desfigurar aquele pedaço de barro para formar uma coisa nova. E uma coisa nós percebemos é que o problema nunca está com o oleiro. O problema sempre está no barro. Então eu queria trazer 3 lições para nós. A primeira delas é que o oleiro não desiste do barro quando este não sai como ele planeia. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de ti, Deus não desiste de mim. Quando nós falhamos no cumprimento do seu desejo e do nosso dever, Deus continua a trabalhar em nós, sem nos descartar. Na mente do oleiro há uma ideia projetada do que ele quer fazer. Uma imagem que está a ser formada na sua mente, na ideia de Deus. Ele tem uma ideia para nós. É muito interessante as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, diz: meus filhinhos, por quem eu de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A ideia de que Cristo está a ser formado em cada um de nós. Ou seja, e Paulo, olhando para aquela igreja, dizia: eu sinto como que dores de parto. Porquê? Porque o que eles começaram, o trabalho que Deus começou neles, que é um trabalho pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, era um trabalho que agora estava a ser atrapalhado pela religiosidade. Sabem, quando nós conhecemos Jesus Cristo, quando tu conheceste Jesus Cristo, só podias dizer assim: Deus, eu estou aqui, eu não posso fazer nada, eu preciso de ti. Mas agora que nós somos cristãos, achamos que às vezes na nossa força, nas nossas capacidades, na nossa energia, nós conseguimos fazer algumas coisas. Mas esquecemos que não. Deus, o oleiro, tem um projeto, algo na sua mente que está a projetar, que está a antever que aconteça. É como aqueles episódios, se calhar numa noite bucólica, em que há uma lua cheia a resplandecer num lago, e vocês olham para o lago e conseguem ver a beleza daquela lua, conseguem perceber quase claramente como a lua está lá em cima, está a ser ali refletida naquele lago. Mas se vocês passarem por um charco de água suja, vocês não vão ver nada. Qual é o problema? É da lua? Ou é do charco? E também muitas vezes, não é? Olhando para muitos cristãos, olhando para ti e para mim tantas vezes, não é? Nós percebemos que o nosso reflexo de Deus é muito mau. Mas Deus não desiste de nós. Pensemos em Pedro, aquele homem ousado, cheio de coragem e de força, que disse: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu nunca jamais te abandonarei.
E Pedro lhe disse, Jesus lhe disse, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E quando o galo cantou, diz a palavra que Jesus olhou para ele. Eu não consigo imaginar o tom de olhos de Jesus. Mas consigo ver que Pedro saiu ali a chorar. Porque entendeu, de alguma forma, Jesus lhe lembrar o que ele tinha feito, mas de alguma forma não tão mal a ponto de ele desistir, mas a ponto de ele se voltar para Jesus. Porque Deus não desistiu de Pedro. Quando olhamos para David e percebemos aquele homem que diz a palavra segundo o coração de Deus, e começamos a ver o perfil da vida dele quando devia estar na batalha e ficou em casa a descansar, e quando de repente vai à janela e vê do outro lado uma mulher tomar banho no spa que ela tinha lá, não é? Na piscina que ela tinha lá à frente de toda a gente, e ela desejou a ponto de chamá-la para a sua casa. Ela era mais uma entre muitas mulheres na sua casa. E teve relações com ela, e percebendo que algo aconteceu, que ela começou a ficar gorda, e que não era gordura, era outra coisa que estava lá dentro, ele pensou assim, como é que eu vou agora sair desta? E como naquela altura havia aquela prova da ADN, tudo isso, não é? Então ele decidiu fazer uma coisa, não é? Decidiu chamar o marido dela, a ver se ele tinha saudades da mulher. Mas ele tinha mais temor a Deus do que saudades da mulher. E disse, eu nunca irei para a minha casa quando os meus soldados estão na batalha, então. E David ficou um bocado desiludido com a ideia, mas pensou, o que é que agora vou fazer? Vou mandá-lo para a frente da batalha. E falou com o líder, o general, e disse, manda-o para a frente da batalha, onde a batalha está mais forte. E ele certamente morrerá, e assim aconteceu. Conseguem ver a queda deste homem? Primeiro desobediência a Deus, depois adultério, depois encobrimento, depois ser responsável pela morte daquele homem. E aquilo começa a acontecer até que Deus manda um profeta, o profeta Natan, que usa uma ilustração interessante quanto àquela história de que um homem tinha um grande rebanho, havia um vizinho seu que tinha uma ovelha. E aquele homem desejou aquela ovelha. E ele ficou indignado com aquilo tudo. E disse assim, Natan, tu és este homem, Davi. E aí que ele lhe ficha. E aí lemos Salmo 51, Salmo 129. E vemos o arrependimento que este homem passou. E vemos como Deus trouxe este homem de volta para si. Porquê? Porque para Deus não há histórias fechadas. Deus não desiste de nós. Deus não abre mão da nossa vida, como o oleiro não desiste do barro que está a trabalhar. Esta é a primeira lição que eu queria trazer para vocês. A segunda delas que eu vejo aqui é que Deus não faz remendos em nossa vida. Nós somos peritos a fazer remendos. Quando alguém diz que se converte, nós dizemos assim, então se você se converteu tem que deixar de fazer isto, mais isto, e mais isto, de fazer isto, e mais isto, e mais isto. Não é esse o projeto de Deus, não. Ele faz uma coisa nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Jeremias fala, dar-vos-ei um coração novo. Ou seja, é um projeto de vida diferente. A religião dá uma aparência, mas Cristo dá uma vida. E eu acho que isto é muito interessante. Então, o que vemos claramente é que não é somente mudança de comportamentos ou aparência, hábitos. O que ele quer é que nós sejamos pessoas completamente novas. No passado, em Itália, que é um dos países onde há mais beleza arquitetónica e também de esculturas, usava-se em algumas alturas, quando havia uma deficiência naquela escultura, um pouco de cera para tapar e para, de alguma forma, parecer que estava tudo bem.
E daí vem uma palavra que vem para o português que é sincera. Quer dizer, sem ser. Ou seja, nós sermos o que somos. E eu acho que é isto que Deus quer trabalhar em nós, não é? Quando nós percebemos isto, não é? Temos que ser pessoas completamente novas, e é isto que Deus está a fazer na nossa vida. Percebemos a amplitude das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Alguns de nós ainda não percebemos isto. Nós não temos escolha para obedecer ou desobedecer, de uma certa medida, porque nós temos uma nova vida. Ou seja, porquê que nós queremos ressuscitar o velho homem, o morto? Porquê que nós queremos o morto lá da cova? Porque ainda não o enterramos verdadeiramente. Nós precisamos perceber que nós estamos com Cristo já. Neste processo de trabalhar o processo novo no barro, há várias coisas interessantes. Primeiro, a água. Para que o barro se possa tornar moldável, a água é fundamental. A água é um sinal claro da palavra e do Espírito, não é? Jesus dizia: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E quando Jesus também, em João capítulo 7, diz que rios de água viva sairão do vosso ventre, isto falando acerca do Espírito Santo que havia de vir sobre aqueles que crescem. Então, o vaso precisa ser amolecido pela água. O barro, quando se torna duro. Tu e eu precisamos estar expostos a ouvir Deus falar connosco pela palavra e pelo Espírito. Precisamos estar atentos a isto. Primeira coisa. A segunda coisa é que temos que passar pela prensa do oleiro. Ou seja, é um processo doloroso e se calhar às vezes nós podemos estar a sentir isso em nossa vida. Podemos estar a sentir a dor das mãos do oleiro em nossa vida, por situações, por circunstâncias, por processos de dor que todos nós passamos na vida. Por lutas, por dificuldades, por queremos ser um discípulo de Jesus e por termos à nossa volta outras pessoas que não compreendem e nos ajudam a sermos discípulos de Jesus, que não batem as palmas, antes parece que dificultou a nossa vida. A prensa é tu continuares fiel, acreditando que o que Ele está a fazer em ti tem um propósito final. Mas se o barro pudesse falar, ele dizia: ai que está a doer. E no final, para terminar o processo, onde é que o barro vai? Ao fogo. A coisa não fica melhor. Mas nós não. Nós temos um evangelho de comodidade. Se a palavra naquela igreja é muito dura, então vou mudar para uma que fale melhor para mim. Não gostei da mensagem de hoje. Parece que o pastor estava mesmo ali a dar-me nas orelhas. Mas, gente, quando eu comecei a pensar nisto, pensei na minha vida pessoal, nos meus desafios pessoais, porque acredito que ir para o fogo significa que não é para terminar connosco, é para finalizar uma boa obra em nós. A terceira lição que eu vejo aqui é que Deus faz o trabalho em nós de acordo com o seu propósito, a sua ideia. E é nisto que eu acho que nós às vezes mais pecamos. Tantas vezes eu falo com pessoas e falo comigo próprio e a pessoa diz assim: eu sei o que Deus quer para mim, mas eu não quero isso. Não conseguem dizer a parte final. Mas dizem: eu sei o que Deus quer para mim, mas eu vou continuar neste caminho. Talvez nem digam, mas continuam no caminho. Porque de alguma forma nós achamos que o que nós temos que pedir é: Jesus, abençoa-me, ajuda-me, dá-me forças, está comigo. Mas se calhar a oração é outra.
a oração é aquela, não é? Onde é que tu estás a ir? Não é como aquele filme de Covardes, não é? Para onde vais? Deus está a fazer um trabalho único na nossa vida. Eu gosto de pinturas. Quando eu era jovem, passava tardes no Museu Soares do Reis a ver as pinturas, ficava encantado por aquilo. E é uma coisa incrível, não é? A beleza de algumas pinturas, a expressão delas. E vocês podem comprar essas pinturas em muitos lados por aqui, não é? Mas não originais. Porque vocês sabem que um original, se for um original, vai-vos... Vocês têm que abrir o cordão à bolsa. Mas conseguem encontrar pinturas por aí, mas falta-lhes a assinatura do... Quando Deus faz um trabalho em tua vida, em minha vida, Ele põe a assinatura dele. Porquê? Porque verdadeiramente nós somos peças originais de Deus. A passagem lá em Coríntios diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Deus está a transformar a nossa vida. Porquê? Porque Ele é o grande artesão. Conta-se uma história de um homem que queria vender um violino, mas ele não estava a conseguir o valor que queria, até que, passando por ali, o violino era um Stradivarius, que é uma das marcas mais excelentes de violinos. Passando por ali, um homem chamado Paganini viu aquele violino e decidiu, posso pegar nele, e decidiu pegar nele, afiná-lo e começar a tocá-lo. Depois não faltava compradores. Porquê? Porque quando ele é tocado pela pessoa certa... Agora, se vem alguém que toca mal violino, já tem que ir para muito longe, porque realmente é insuportável. Desculpem, o pessoal que toca violino, e muito bem. Mas o pessoal que está a aprender violino é para ficar muito longe de tudo e de todos. Mas quando Deus está a tocar em nossa vida, não é? E trabalhar em nós, então Ele está a fazer algo com excelência. Nesta história é muito interessante, havia muito para falar aqui. Mas o que ele diz é: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. E podemos aqui mudar o nosso nome. Podemos pôr a nossa comunidade ao caminho, não é? Não poderei fazer de vós como fiz este oleiro ao caminho. És como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. E podes colocar o teu nome. Não poderei eu fazer de ti, ó Samuel. O livro de Oséias diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará feriu e nos atará a ferida. Porquê é que eu trouxe esta mensagem para nós? E o que é que eu acho que gostaria de vos dizer como parte de nós? Primeiro, busquemos ouvir a Deus e viver em obediência com Ele. O barro tem que ser maleável nas mãos do oleiro. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: mas tu, ó homem, quem és tu? Que a Deus replicas. Porventura a coisa formada dirá o que lhe formou, porque me fizeste assim? Percebeste que Deus está a falar contigo? Qual é a tua legitimidade de perguntar a Deus porque tu estás a fazer o que estás a fazer? Não há. Bem, parece um bocadinho forte, não é isto? O problema principal é que nesse processo todo, nós, em vez de nos tornarmos um campo arável, tornamos um terreno duro. E muitos de nós vão se endurecendo ao longo do tempo. Vão ficar mais insensíveis. Então, buscar ouvir Deus e viver o que Ele tem para nós é fundamental. Em quê? Em aprendermos que tu não podes escolher perdoar ou não perdoar ninguém. Isso não é uma escolha tua. Isso. Esquece. Só um caminho. Porque se vocês não perdoarem, Deus também não os perdoará a vocês. Às vezes nós pensamos que temos a faca e o queijo na mão, mas não temos. Na verdade não temos. Se nós queremos viver uma vida
em que o barro faz alguma coisa de belo, então a única forma é tu deixares que o oleiro trabalhe em ti. Não é? E há tanto que nós podemos falar acerca disso. A obediência é fundamental na nossa vida. Não há outro caminho. E depois também, outra lição que eu tenho para nós, que eu quero trazer e reafirmar connosco, é que Deus tem planos para nós como igreja e como família e como pessoas. Ele é o que tem autoridade sobre nós. Ele que sabe os planos que idealizou para a nossa vida. E Deus está a trabalhar com as suas mãos no barro. E eu procuro me identificar naquele barro e perguntar-me a mim próprio qual é a minha maleabilidade nas mãos do oleiro. Qual é a minha vulnerabilidade para que Deus trabalhe em mim. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esta é o que eu sei que o Senhor quer falar connosco neste final de ano. Uma imagem que acho que tem muito a nos ensinar. Jeremias capítulo 18. Uma imagem de um oleiro que tem algo na sua mente, preconizou algo bonito para acontecer, que trabalha peça por peça, que faz aquilo que ele deseja fazer. E nesse processo todo, nós, o barro, às vezes precisamos de abrir os olhos, gente. De sermos honestos com Deus, de perceber que nós precisamos dele, porque ele não necessita de nós para nada, mas a forma de tu e eu facilitarmos o trabalho a Deus é de colaborarmos com ele. Como vocês leram na passagem seguinte, não é? Como eu li, Deus pode querer destruir alguém, mas se aquela pessoa tiver um coração diferente, Deus vai abençoá-lo. E se alguém achar que é muito bom, mas estiver resistente a Deus, Deus o vai castigar. Não é que as pessoas determinam a ação de Deus, mas é que Deus sempre colabora connosco. Ele não é um tirano, não é alguém impositivo, mas é alguém amoroso. E na história, se vocês lerem, e aconselho-vos a ler Jeremias 18, capítulo todo, é que o povo de Deus tem esquecido dele. E tantas vezes tu e eu nos esquecemos dele. E vamos seguindo os nossos caminhos, não é? E eu acho que o Senhor nos está a chamar de volta a coisas simples, não é? A vida cristã, a caminhar com Jesus. Não é virmos à igreja simplesmente bater o ponto, não é? Marcar o ponto. Não é simplesmente nós passamos o nosso devocional diário, que eu acho que é fundamental, o nosso tempo a sós com Deus e encontrar Deus e passar o nosso visto lá no YouVersion ou no vosso devocional, ou ganhar aquelas medalhas. Alguns ganham medalhas, não é? Não. E vamos colecionando essas medalhas para nos dar uma falsa impressão de que nós estamos a crescer e ser um... Não, mas eu acho que o final de tudo não é tudo isso. Isso é simplesmente um meio, porque o final de tudo nós temos como Jesus Cristo, é nós parecermos com Ele, para nós sermos uma coisa simples que a Bíblia fala. Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. Pensa nisto. Pensa comigo. Cristo lá no cimo, lá no céu, olhando para ti e para mim, a dizer: este é o meu corpo ali na Terra. Que tipo de corpo? Não é? Que tipo de vida nós levamos? Que tipo de intimidade e sintonia temos com Deus? E por isso eu quero vos encorajar mais do que tudo a sermos cristãos.
A verdade é que ela era uma palavra depreciativa nos primeiros tempos, mas a palavra significa pequenos Cristos. É isso que eles querem encorajar a sermos, todos nós,